Todo mundo ouve bem aí atrás? Tá legal o som? Tudo bem, gente? Boa tarde. Qual que é a ideia aqui que a ABS pediu pra gente, né? Que eu e o Gustavo fizessem um bate-papo com vocês. E a gente pensou ali atrás em abordar 3 temas que eu acho que vai ser interessante aqui. A gente quer falar sobre cultura, a gente quer falar sobre gestão de pessoas, quer falar sobre produto. Então a gente vai ter 40 minutos nesse bate-papo com vocês. E a ideia vai ser essa, né? A gente vai abrir agora, o Gustavo vai falar um pouquinho para vocês sobre quem é ele, o que ele está fazendo, depois eu dou uma resumida também, e a gente entra no que interessa, né? Cultura, gestão de pessoas e produto, aí depois a gente deixa 10 minutos para perguntas ali no final. Fechou? Vai ser um bate-papo, vai anotando a pergunta ali, que no final, quando a gente terminar os temas, a gente entra nas perguntas. Quer começar, Gustavo? Fala um pouquinho de você para a galera. Tá bom, gente? Tudo bem? Bom demais da conta? Saudade de vocês, viu? Palcão bonito, hein, Thales? Ô, gente, então, nós combinamos isso 2 minutos atrás, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre cultura, pessoas... O que é o terceiro mesmo? Produto. Eu sou fundador da Sambatec, que é a plataforma líder de streaming de vídeo aqui na América Latina, né? A gente começou trabalhando com emissoras de televisão, pegamos 8 das 10 maiores emissoras de TV, fazendo toda a parte de streaming dos caras. Depois a gente foi expandindo para outros mercados, educação, né? A gente tem 4 das 5 maiores empresas de educação, grandes empresas que usam a gente como YouTube corporativo. E o nosso desafio nesse momento é de expansão, né? Como é que a gente consegue crescer para fora do Brasil, e aí cultura é muito importante, mantendo a nossa cultura, mantendo o nosso jeito. E aí, Thales, só para começar a apimentar esse negócio, vou te contar uma história boa sobre cultura. Deixa eu virar aqui para você. Aí. Uma vez, a Samba tem uma cultura muito forte, né? A gente tem um DNA muito forte interno e tal, e a gente foi montar a nossa operação aqui em São Paulo. Aí estava lá em Belo Horizonte, a gente estava indo bem, já tinha Globo, SBT, Band, Record, os caras todos como clientes. Falamos, pô, chegou a hora de a gente expandir nosso escritório e ir para São Paulo. Ah, beleza. Montamos um escritório comercial aqui em São Paulo, a gente tinha recebido investimento, contratei um cara da Claro, um cara da MTV, só um cara bambambam do mercado, top. Montei um baita de um time aqui, e esse time começou a ir atrás dos clientes e tal, né, bater na porta dos clientes. E um dia o presidente do SBT, o Maciel, me chamou lá no SBT para almoçar e falou, Gustavo, deixa eu contar um negócio. Cara, desse jeito que você está atendendo a gente aqui, é igual a IBM faz, cara. Você vem aqui arrancar dinheiro da gente. Tô fora, entendeu? Assim, se continuar assim, acabou. Não tem mais, a gente não quer continuar com a samba mais, porque perdeu o jeito de vocês. Perdeu a cultura. As pessoas que estão aqui não têm sua cultura. E aí, o que eu fiz? Eu voltei para trás e falei, eu não estou preparado para crescer. Assim, demiti todo mundo do escritório, ficar 3 meses no escritório, fechei o escritório, falei, não estou preparado. Fechou daqui de São Paulo? Daqui de São Paulo. Voltei para trás, continuei atendendo de lá, isso era tipo 2012, assim. E aí, só em 2014 que a gente voltou de novo com o escritório, só que eu trouxe um diretor de São Paulo para cuidar da operação aqui, e hoje o escritório daqui tem uma cultura muito parecida com a de lá. Mas é interessante o tanto que a cultura, né, às vezes a gente desvaloriza isso, né, e traz pessoas para dentro. Você era um cara bom, uma pessoa boa de achar pessoas no mercado, que tem o fit, né, que se encaixam na cultura, e na época eu não me preocupei com isso e quase que destruiu o meu negócio. Eu queria, se você tivesse alguma oportunidade também de contar, na sua experiência de EasyTax, que você cresceu muito rápido, como a cultura pegou foi um problema para você ou foi uma vantagem? Acho que é interessante você ter abordado esse negócio. Só para falar com o pessoal da organização, o nosso relógio não está rodando, tá? Só para vocês saberem que aí eu não estou conseguindo controlar o tempo. Se alguém puder avisar depois com plaquinha, qualquer coisa. Então, assim, você ter tocado nesse ponto que você teve que demitir todo mundo ali para poder voltar a crescer de forma estruturada, com base nos seus valores, naquilo que você acredita, naquilo que você criou a empresa. É interessante você trazer esse ponto, porque quando a gente for falar de pessoas, eu quero abordar um pouco disso, porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida em pessoas é que inteligência vale muito mais que experiência. E você viveu isso na prática, depois a gente vai retomar nesse ponto. Mas aí, falando de cultura, você imagina, Gustavo, que a gente fundou a EasyTax lá em 2011, em 2012 a gente pegou investimento, em setembro de 2012. No final de 2013, a gente já estava nos 25 países já estava muito grande. Então, a gente cresceu muito rápido. O grande desafio, quando você cresce muito rápido, é exatamente manter a cultura alinhada. Principalmente quando você está em
culturas diferentes das suas, né? Eu estava em quase 25 países, mais ou menos isso, já lá depois de um ano do investimento, um ano e alguns meses. Então, tem gente que pensa completamente diferente, de países que são culturalmente extremamente, quase que opostos ao Brasil, como, por exemplo, países do Oriente Médio, países árabes. Manter uma linha de pensamento, que cultura é isso, né? Um conjunto de hábitos e valores e pensamentos que as pessoas acabam que automaticamente executando no dia a dia. Manter essa linha de valores ali é complicado. Você precisa comunicar muito bem as pessoas e comunicar constantemente, porque a gente acha que cultura, né, é só escrever aquelas coisas bonitinhas na parede, ali que missão, visão, valor, todo mundo vai absorver aquilo. Não vai. Se você não demonstra com exemplos constantemente aquilo que você quer entregar, as pessoas não absorvem a sua cultura. E aí, gente, essas pessoas não vão levar para o cliente, não vão levar, seja um cliente corporate, ou seja, no B2C, o atendimento, não vai levar para o atendimento aquilo que você, como fundador, queria quando você desenvolveu aquele negócio. Então, na EasyTaxi, o que a gente fazia muito é um call de alinhamento semanal entre toda a liderança, e eu sempre tive uma regra no meu estilo de gestão, é que todo líder tem que fazer o one-on-one uma vez por semana com seus liderados. O one-on-one mesmo. Eu acho que a reunião é uma grande perda de tempo, né, gente? Se vocês forem ver as reuniões que vocês participaram essa semana, eu tenho certeza que 80% delas poderia ter sido um e-mail, né, ou um WhatsApp. As pessoas perdem muito tempo com reunião à toa, para fazer alinhamento, que era só uma troca de mensagem e acabou. Na verdade, a reunião ela é importante quando você tem uma troca de conhecimentos, né, uma troca de informações ali que é importante você fazer isso olhando no olho. Então, a parte da cultura vem muito sobre isso, sabe? Quanto que você consegue estar alinhado com os seus times, com as pessoas que você gerencia, e o quanto que essas pessoas confiam em você para poder replicar o seu comportamento, né? Você é o líder da matilha ali, quando você está liderando um time, né? Se você faz algum comportamento que vai de encontro à cultura que você está querendo vender, as pessoas não vão seguir aquilo que você está fazendo. Elas vão fazer do jeito delas. E o importante dizer é o seguinte, cultura todo mundo tem. O que vai diferenciar se você tem uma alinhada com seus princípios, aquilo que você quer, ou se você tem uma cultura errada, né? E aí um caso que eu me lembro, no Oriente Médio, né, países árabes, por exemplo, mulheres são proibidas de votar, né, são proibidas de dirigir. É proibido por lei em países árabes mulher dirigir. E eram, até então, até 2015, proibidas de votar. E a gente fez uma coisa, na primeira eleição, em 2015, quando a mulher pôde votar, na história dos países árabes, que foi na Arábia Saudita, o meu time, que era liderado por uma mulher, uma menina que formou em Stanford, que a gente pegou lá e botou para liderar o Middle East lá, ela ficava na Arábia Saudita, o meu time decidiu fazer um voucher de corrida gratuita e disparar via push para todas as mulheres cadastradas no EasyTaxi ali na Arábia Saudita no dia da eleição. Por quê? Mulher não pode dirigir. A Arábia Saudita é como se fosse uma grande Alphaville, só não faz nada sem carro. 50 graus de sol na cabeça, todo mundo de burca. Ou seja, as mulheres não conseguiriam votar. Era uma coisa para inglês ver. E o time decidiu tomar esse risco, interferir no processo democrático do país, em tese, mandando esse voucher para que as mulheres conseguissem pegar o carro e votar. Isso criou um problema diplomático para mim. Eu recebi uma carta do Principado para a gente poder explicar o que estava acontecendo, e usamos aquele belo somebody love brasileiro, falando, olha, meu amigo, somos uma empresa brasileira, não tem a mínima ideia que está acontecendo na eleição, e foi uma coincidência, desculpa. E aí passou. Mas o time arriscou, essa pessoa arriscou o emprego dela por fazer isso, mas porque ela acredita nesses valores. A gente sempre falou em igualdade de gênero, a gente sempre falou que a EasyTaxi tinha que ter um papel social importante na sociedade quando a gente fosse relevante e não simplesmente entregar um táxi para alguém. E eles seguiram essa cultura tomando risco, inclusive, do emprego para poder fazer isso acontecer. Isso é cultura. É quando o cara, sem que você peça nada, quando a pessoa, sem que você pediu nada, ela age de acordo com aquilo que você pensava. Tem duas coisas que fazem parte da nossa cultura que é muito forte, né? A primeira é Power to the Edge. A gente tem uma cultura de empoderamento dentro da samba. Então, nenhum diretor, nenhum gestor pode falar não para uma ideia. Então, se alguém chegar e falar assim, cara, eu acho que tem um jeito de mudar o blog aqui, ter mais conversão no blog e tal, ninguém pode falar, não, isso não vai dar certo, não. Todo mundo é obrigado a falar, testa. Né? Então, vai lá e faz. Então, essa é a primeira coisa, a gente dá poder para as pessoas. Então, a gente segue uma regra que a gente copiou da Apple, que chama DRI, que é Direct Responsible Individual. Tudo dentro da samba tem um responsável direto. Não tem uma área do... Quem cuida do blog? Uma área de comunicação. Não, é a Natália que cuida do blog. Eu tenho um prefeito da Sambatec.
O João Dória Neto trabalhava para mim, não, mas não é ele não. O prefeito da Sambatec é um analista de suporte da Samba em Belo Horizonte, que é eleito pelas pessoas, e ele tem verba mensal para fazer o que ele quiser dentro do escritório. Então esse cara vai olhar o que vai comprar, como é que ele melhora o escritório. Pô, o que a gente está fazendo ali? Empoderando as pessoas, e esse cara passa a se sentir dono do negócio. Olha que ideia legal, viu? Em vez de chamar o cara daquele cara responsável pelo escritório, né? Geralmente em empresa tradicional é aquele almoxerifado, é o tio do bigodão, né? Chama o cara de prefeito da empresa. Eu vou copiar esse negócio. Não, e ele é eleito, ele mexe com outra coisa. E esse cara tem verba, ele comprou, teve reeleição dele agora, ele comprou a mesa de ping-pong, que teve 85% de votos. Ele é eleito democraticamente ali dentro? Ele é eleito. Olha que ideia legal, mano. Não, ele tem, a galera se reúne com ele para falar o que quer, não sei o que e tal. Tesão demais. E aí, essa é uma coisa. E a outra, que a gente usa uma regra dos Cavaleiros do Zodíaco, que chama, né, o desenho dos Cavaleiros do Zodíaco fala que você não pode, um Cavaleiro do Zodíaco não pode tomar o mesmo golpe 2 vezes. Então o que a gente fala lá? Cara, você não pode errar 2 vezes a mesma coisa. Você pode errar coisas diferentes, né, mais vezes, mas a mesma coisa você errar várias vezes a mesma coisa, você é burro, né? Então não tem que estar lá. Então, né, e aí tem um sócio meu, uma vez o Almir me ligou, meu sócio, falou assim, Guga, assim, ó, um conselho para ti. Porra, cuidado na hora de contratar o burro proativo. Porque assim, ó, o burro quietinho e tranquilo, o cara é burro, mas ele não é teu. Agora o proativo ele quer fazer, né? O burro que tem vontade de fazer. O Beto Sicupira, ele fala que é mais fácil segurar um louco do que empurrar um burro. E é muita verdade, né, cara? É verdade. Então esse do Cavaleiro do Zodíaco é que todo mundo pode errar. Né? A gente aceita o erro como... Ninguém é punido por falhar, a não ser que falhe a mesma coisa várias vezes, né? Mas, então, 2 coisas que fazem muito parte do nosso DNA, e isso tem que ser no dia a dia, não adianta só ter quadro na parede, tem o quadro na parede também, mas tem que ter execução diária para fazer isso enraizar, né? Eu acho que cultura tem muito a ver com rito, né? Trazer isso para o dia a dia de maneira, né, que isso acontece de maneira inconsciente, né? É legal você ter trazido esse assunto, né? Porque a gente queria falar um pouco de pessoas também. E aí, assim, uma coisa que é verdade, né, Gustavo? Que não adianta a gente querer impor uma cultura de resultados e falar que o cara ele vai ter que ser proativo e que ali ele tem a opção de tomar atitudes que em outras empresas ele teria que conseguir 3 protocolos, uma autorização em 2 reuniões para conseguir tomar essa atitude, se o cara não for bom, né? Que aí tem um problema, tá, gente? A gente fala de power to the edge, como o Gustavo Caetano faz lá, a gente fala muito de empoderamento das pessoas, de ter uma estrutura mais flat, sem liderança clara, sem um organograma baseado no militarismo ali, né? Uma empresa mais meritocrática. Mas se você não tem gente boa no seu staff, não dá para fazer isso, né? Porque assim, se o cara não é bom, e aí quando eu falo bom, assim, o que é a definição de bom para mim, tá? Quando eu vou contratar uma pessoa, geralmente eu analiso ali a capacidade de aprendizagem dessa pessoa. Porque a gente vive hoje essa era de crescimento exponencial, né? Vocês terem uma ideia, eu fico chocado quando eu lembro disso. Há 10 anos atrás não existia esse negócio aqui, ó. O iPhone ele surgiu exatamente em 2007. Ou seja, há 10 anos atrás, o FaceTime, né, que é aquela ligação em tempo real do iPhone, era coisa de filme do Star Trek. E hoje a gente está vivendo isso. Ano que vem a Audi já vai vender o primeiro carro 100% autônomo. Até 60 km por hora o carro é 100% autônomo. Ou seja, a gente está vivendo uma época que se as pessoas não tiverem capacidade de aprender rapidamente, o cara fica obsoleto. Eu queria até trazer aquele caso de novo, Gustavo, que você falou, que teve que demitir todo mundo ali do escritório e começar a contratar, recontratar, porque você contratou baseado em experiência, né? E aí você demitiu esses caras. E aí o que você fez? Qual que foi o próximo passo depois? Então, aí depois a gente voltou e aí nós entendemos que as pessoas que deram certo lá atrás, o Rodrigo Paulucci, por exemplo, que depois veio assumir a empresa nossa aqui, e outros caras que cresceram dentro da nossa empresa, não eram necessariamente os caras que tinham maior experiência no mercado, mas eram caras que aprenderam. Né? A gente trouxe gente com capacidade de aprendizado, isso que você falou. E uma coisa interessante, Thales, que eu admiro muito no seu trabalho, é que as pessoas mais geniais que eu já conheci não trabalham só por dinheiro. Né, esses caras trabalham por sonho. Tipo assim, você tem que ter alguma coisa do cara querer ir para lá. E eu sempre olhava, eu lembro da gente conversar muito lá quando você estava na EasyTaxi, até lá no começo. Você falou assim, pô, trouxe cara da McKinsey. Cara, um cara da McKinsey ganhou 80 pau. E o cara saía da McKinsey para trabalhar para a EasyTaxi, entendeu? Ganhando muito menos. Né, você trouxe a minha amiga lá, a Marcela, era VP da L'Oréal em Paris. Na França. Na França, veio para trabalhar na Singu. Por quê? Por causa de um sonho. Então não é só salário, dinheiro, né? porque se você trouxer gente por dinheiro, e esse é um negócio que eu aprendi com você, se você trouxer gente por dinheiro o cara vai embora. Então eu trouxe agora a gerente de RH da Ambev, a gerente nacional de RH da Ambev. Ela não ganha mais do que ela ganhava na Ambev.
Por quê? Porque se ela estiver vindo para a Samba por causa de dinheiro, por qualquer R$ 1.000 ela vai embora, porque é dinheiro que move ela. Né? Então nós temos que ser, nós como líderes, temos que ser vendedores de sonho. E isso foi um negócio que eu aprendi com esse negócio. Cara, eu estava trazendo as pessoas ali, naquele primeiro momento, por dinheiro. Tipo assim, vou te pagar mais do que você ganha na MTV, vem para cá e tal. Né? E não é segura, isso, né? Não é assim que você motiva o cara. Você tem ideia, Caetano? Eu, na época da EasyTaxi, né? Então o negócio cresceu demais, estava lá em 35 países, né? 4 continentes, 1.300 funcionários na folha de pagamento lá. E aí você começa a fazer aqueles trabalhos mais chatos de gestor, né? Ao invés de eu olhar só CAC, LTV e Growth, eu começava a olhar, beleza, quanto que está a nossa taxa de churn? Mas não churn de usuário, churn de funcionário mesmo. Né? Quantos caras que estão entrando, quantos caras estão saindo. Meu irmão, empresa de 1.300 pessoas em 35 países já está grande. Você tem que ter esse tipo de gestão mesmo do dia a dia, que é uma gestão mais tradicional. Eu me lembro que eu queria evitar de perder as pessoas, porque eu contrato, como o Gustavo falou, muita gente boa. E trazer esses caras é muito difícil, formar esses caras mais difícil ainda. Eu ficava com medo de perder os caras. Então, a minha preocupação sempre foi essa. Como que eu mantenho gente boa na equipe e como que eu atraio mais gente como essas pessoas. Fiz uma pesquisa, Gustavo, em 35 países, incluindo o Brasil, em todos os países desse táxi, que eu queria descobrir, na verdade, o que eu poderia fazer para não perder gente boa e para atrair gente boa. E aí a gente fez uma pesquisa estruturada lá, trouxemos um instituto para poder ajudar a gente, e aí formamos o que a gente chama de triângulo de incentivos. Pirâmide de incentivos, perdão. A pirâmide de incentivos é onde a gente queria saber ali o que de fato importa para as pessoas, para elas ficarem ou entrarem em uma companhia. O topo da pirâmide, que para os baby boomers, né, os nossos pais, sempre foi grana, então pode ver que o mercado de consultoria e banco, que é mais tradicional, eles são mercados agressivos em bônus, ou seja, o trigger é grana, o cara entra naquele negócio e fala, pô, aqui eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro. A nossa geração já é diferente, a geração Y, que é a geração majoritária da EasyTaxi, a nossa geração aqui agora, ela não está tão preocupada com grana assim, a gente está mais preocupado em viver experiências. É claro que a grana, é claro que essa grana é um enabler para a gente poder viver experiências. Mas se a gente puder viver experiências sem usar grana, por exemplo, se eu fosse um influencer, né, eu viajo sem grana, eu vou ter a mesma vida de um milionário, só que eu não estou gastando dinheiro, dá na mesma para as pessoas. As pessoas não fazem questão de ter barco hoje em dia. Elas querem, dar um passeio de barco, quem que não quer? Agora, ter barco não faz questão nenhuma. Até geração Y que eu conheço com muita grana, está optando por não comprar as coisas e usar mais. Isso refletiu nessa pesquisa. Eu vi que na pirâmide de incentivos lá, o primeiro fator que mais influenciava para a pessoa ficar na empresa ou sair da empresa era reconhecimento. Eu falei, mas reconhecimento, como assim? A geração Y é muito hedonista, né? Então ela quer ser reconhecida pelo seu trabalho, Caetano. Então o cara, como eu vi que você faz lá, tem aquela mandala que você tem lá na samba, quando o cara vai ganhando alguns perks, ele vai montando aquela mandala, ele é reconhecido, ele tem um troféuzinho. Esse negócio que você faz é genial, que é um reconhecimento físico do quanto que o cara é bom. O cara quer entrar no grupo social dele, na família dele, com o namorado, com o marido, e mostrar ali, olha, eu ganhei esse prêmio porque eu sou bom profissional. Isso é importante socialmente. O cara quer postar no Instagram que ele ganhou um prêmio de bom profissional. Reconhecimento é o primeiro fator. O segundo fator é do ambiente. E o que o pessoal queria dizer como ambiente? Trabalhar com gente boa e ter desafios legítimos. Gente boa, são duas regras, tá? Gente boa não trabalha em ambiente com gente ruim. Harvard só é Harvard, porque para entrar em Harvard é foda. E aí só tem gente boa lá. E aí a galera tem orgulho de falar que é Harvard Alumni, porque sabe que quem entrou ali é gente boa. Se você monta uma empresa nesse perfil, como era a EasyTaxi, como é a Singu hoje, só tem gente boa trabalhando, o cara quer trabalhar ali para falar, nossa, eu trabalho na Singu. Eu trabalho do lado de um cara do MIT, campeão brasileiro de matemática, especialista em astrofísica. Então, um cara do meu marketing é isso. O cara formou número 1 no MIT, campeão brasileiro de matemática, especialista em astrofísica e escreveu um livro de direito constitucional. Olha que loucura. Moleque com 23 anos. Aí você monta um time que trabalha junto com esse tipo de gente, os caras, puta, eu quero trabalhar com esse tipo de gente. Porque você aprende muito, né? E a gente sabe que a gente é um reflexo da média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se você convive com gente boa, você vai ficar bom. Isso é ambiente. E aí, na base da pirâmide, como ninguém vive de oxigênio, tinha dinheiro. Mas tinham 2 fatores muito mais importantes do que dinheiro. Aprendendo isso, me ajudou muito no momento de gestão, no momento de aquisição de pessoas. E eu vejo que você aplica isso no seu dia a dia, né? Eu visitei a Samba. A Samba tem um ambiente maravilhoso. Assim, né? Parece que eu estou, cara, num parque de diversões, só que as pessoas trabalham. Né? Tem videogame, tem ping-pong, mas muito mais do que isso, tem as pessoas focadas, trabalhando, todo mundo alinhado na cultura, aquele negócio da mandala que você faz, eu acho legal demais. Inclusive, se você quiser falar um pouco disso para o pessoal,
Então, a gente tem um projeto lá, chama Projeto 42. A cada 15 dias tem 4 coisas que a gente tem que fazer, que são prioritárias para a empresa, né, e são 2 sprints, na verdade, são 30 dias. E aí as pessoas vão lá para frente e apresentam. Então, não tem esse negócio de o gestor, que é o dono, essa lógica do DRI, ela é muito forte. Então, todo mundo é dono de tudo e todo mundo apresenta tudo. Então, o cara que está fazendo um produto player nosso lá, ele vai lá na frente e fala o que está acontecendo com o player, para onde está indo e tal. Então, essa lógica do empoderamento e do reconhecimento é muito forte. Então, o cara vai ganhando mandalas e à medida que ele forma as mandalas, ganha prêmio. Mas o prêmio é andar de kart, é churrascaria e tal, mas não é nada, né, bônus, dinheiro e tudo mais. E isso dá uma motivação para o cara. Nós somos a 2ª melhor empresa para se trabalhar em Minas Gerais, segundo o Great Place to Work, e a 4ª melhor do Brasil. Por quê? Porque a gente criou um ambiente onde realmente as pessoas têm poder para falar, onde elas são ouvidas e elas são reconhecidas. Né? A gente abre, tem uma pirâmide lá na Samba, com todas as nossas KPIs à vista, né? E todas as pessoas da empresa, a gente chega uma vez por mês e abre todos os números para todas as pessoas da empresa, do estagiário ao diretor. Por quê? Porque tem um monte de empresas que falam assim, não abro número, só a diretoria sabe. Cara, o cara não está se envolvendo ali. Eu tinha uma empresa eu era sócio de uma empresa de Big Data com o Mark Stefanini. Né? Stefanini é a maior empresa de outsourcing do Brasil. E uma vez eu levei um problema para o Mark falou, Gustavo, se você traz o problema e não traz a solução, você é parte do problema agora. Né? Isso é um negócio que eu implementei lá dentro também, que é tipo assim, cara, inclusive para reclamar, se você reclamar, você tem que trazer solução. 80% das reclamações é acabado de cara, né? Porque o para... Já corta na raiz. O cara fala, puta, tem que pensar. Se você tiver uma solução, como é que Mas outra coisa é isso, tipo assim, pô, o cara tá reclamando que tá ruim alguma coisa, cara, propõe então. E aí você começa a treinar empreendedores lá dentro. A maioria dos caras saem da Samba, saem para empreender. Né? Então, porque você começa a dar tanto empoderamento para esse cara, para tomar decisão, para fazer e tal. Só que aí tem um perfil. Tem gente que já chegou para mim e falou assim, Gustavo, estou indo embora porque eu não sei trabalhar assim. Se você não me falar exatamente o que eu tenho que fazer, eu não sei o que fazer. Não adianta falar assim, está aqui o problema, resolve. Eu não sei trabalhar assim, tem cara que não sabe. Então a gente tem uma escolha lá atrás, né, no nosso processo seletivo, de trazer gente com esse perfil empreendedor, que busca problema, que resolve problema, que não fica esperando, que não vai cair de cima. A solução não é top-down. Então a solução é tipo, cara, tem esse problema aqui, você tem que resolver. Resolve. Se você é bom, você resolve. Se o cara, né? E é importante você tocar nesse ponto, porque o trabalho da liderança, tá, gente? É muito desenvolver as pessoas que estão lá dentro também, não é só trazer gente boa e sair para vender, não. Você tem que desenvolver as pessoas que estão lá dentro. Então, eu costumo dizer que você tem que administrar seu time como se fosse um técnico de futebol mesmo. O técnico de futebol, ele sabe exatamente qual jogador que chuta bem, qual jogador que corre bem, qual jogador que é bom de cabeçada. Você tem que saber isso aí, porque quando você montar teu organograma, e esse organograma, ele é mutável, na medida que a sua empresa vai passando em diferentes fases, você vai ter que reconstruir seu organograma. Se você conhece bem as habilidades do seu time, e aí a importância do one-on-one, que é só assim que você conhece as habilidades do seu time, você começa a montar seu organograma ali de forma quase que científica, né? Você sabe que quem já jogou RPG sabe disso, né? Então você sabe que aquela carta ali funciona melhor para aquela situação, né? É meio que assim que você tem que administrar seu time. Isso faz uma grande diferença. Porque simplesmente, como a indústria tradicional geralmente faz, vou pegar esse cara, é formado em economia, demorou, então ele pode trabalhar com financeiro. Não, de repente o cara não gosta disso. De repente ele é mais teórico, entendeu? Você tem que conhecer muito bem essas pessoas. Eu queria falar um pouco de produto, a gente não vai ter tanto tempo disso. E começar, Gustavo, falando um pouco de uma lição importante que eu aprendi de produto, tá? Eu sempre fui um cara de produto, né? Eu faço cara de vendas e produtos, então eu me dediquei muito a RH, porque, de novo, vendas, né? Costumo dizer que o primeiro cliente da sua empresa é seu sócio. Você tem que convencer esse cara a ficar sem salário e arriscar a vida dele, o bem mais precioso que ele tem, o tempo, para desenvolver aquele sonho que você tem, para sonhar junto com você. E você começa a vender isso depois para os primeiros funcionários e continua vendendo isso para o resto da sua vida, enquanto o pessoal trabalha com você. Mas mais do que isso, né, essa lição que eu aprendi de produto é que, por mais que você tenha gente boa, se você não souber alimentar, tô falando em produto agora, tá? Alimentar esse time de produto com as tarefas corretas, você vai quebrar a empresa. Né? Porque startup é aquele grupo de pessoas ali buscando aquele modelo replicável de negócio, com um dinheiro extremamente reduzido. Né? Você tem pouco capital para poder fazer isso. Consequentemente, você tem pouco tempo. Ou você acerta rápido, ou você morre. Esse que é o jogo, né? Principalmente no Brasil, onde não tem capital.
E aí, o que eu aprendi para poder acertar mais rápido? Que eu fazia muito. Eu dava uma lista de coisas para o meu time resolver e colocar na sprint. Eu aprendi que isso é o maior erro que alguém pode cometer em produto. Que, na verdade, a gente tem que pegar dessa lista uma coisa que a gente acha que é primordial para a empresa dar o próximo passo dela, e em cima dessa uma coisa, gastar o tempo do time nisso. Porque o tempo já é muito reduzido. E feature é igual a bug, tá? Aprendam isso. Vocês podem ter um monte de ideias para os negócios que vocês estão trabalhando, para os negócios que vocês estão fundando. Mas pega o core, começa simples, faz pequeno negócio, vai testando, vai melhorando, e depois você coloca outra feature. O que vai fazer você crescer mais, dificilmente vai ser só a feature, tá? Se você entrega o core do negócio ali, que aí no MVP você já começa a entregar isso, mas só que você faz isso cada vez melhor, melhora bem a operação, provavelmente você vai crescer o mesmo tanto que você cresceria trazendo uma feature nova. Quem trabalha com B2B é um pouco mais difícil, né? Porque aí o cliente vem, fala, mas a gente precisa muito dessa feature. Aí você tem que ter uma administração ali para o cara entender o momento que vocês estão na empresa. Mas eu queria começar esse papo dessa forma, viu, Gustavo? Eu, por exemplo, no meu time, a gente tem essa regra. Não entra mais de uma feature para o sprint de jeito nenhum. Por mais que os caras falem assim, ah, não, mas tem jeito. Eu falei, tem, mas e quando surgiu o bug? Vocês vão demorar para poder corrigir. E se você coloca 2 features, aí tem um monte de bug. Como é que você vai achar o bug? Então, a gente tem um pouco dessa regra lá, que uma feature por sprint, não importa se tem mais capacidade de atendimento para poder dar mais atenção nisso, né? Como é que funciona ter o time de produto lá? Então, você falou pontos bem interessantes. É uma coisa que eu aprendi na minha vida também, você está contando seu aprendizado aí, eu estava lembrando. É uma coisa que impactou muito a minha vida, que eu aprendi muito, é que você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Você tem que ser uma coisa ou outra. Então, você tem que ter foco. Tem que resolver um problema muito bem, porque quanto mais genérico você for, menor o seu valor. Menor o valor. Então, quando você vai pensar, eu sou do mundo B2B, o que a gente fez? A gente criou a teoria lá na Samba de pinos de boliche, que é, vamos derrubar um pino de cada vez. Primeiro pino que a gente focou, grupos de mídia. Cara, criamos um produto para resolver o problema de grupo de mídia. Pegamos 8 dos 10 maiores grupos de mídia, acabamos de assinar Record e Rede TV, temos agora 10 dos 10 grupos de mídia. 10 dos 10. Por quê? Porque a gente entendeu qual que é o problema dos caras, e aí focamos e resolvemos aquele problema. Aí fomos para o próximo pino. Qual que era o próximo pino? Educação. A educação estava começando a usar muito vídeo. Pegamos a Croton, a maior empresa de educação do mundo. Pô, pegamos a Croton, depois pegamos 4 dos 5 maiores. Depois fomos para grandes empresas e tal, né? Clube de futebol, pegamos o Cruzeiro, que é o maior, e outros menores e tal. A gente sempre pega o grandão. Mas o que é a lógica aqui, né? A lógica é sempre, cara, vamos focar, vamos resolver um problema de cada vez. E aí você começa a resolver bem aquele problema, entender a fundo aquilo ali, e aí você passa para frente. Porque uma vez eu fiz um curso no Vale do Silício com um dos fundadores do Netscape, chama Marty Kagan. Depois foi VP do eBay muito tempo e tal, e agora ele tem uma empresa de consultoria no Vale do Silício. E eu fui para lá, e uma das coisas que ele falou é, Gustavo, don't feed the beast. Não alimenta a besta. Quem é a besta? É o programador. Se você der feature para o cara programa. Entendeu? Fica jogando feature pro programador e programa tudo. Mas sai um negócio sem pé nem cabeça. Porque tem gente que acha que mais é o importante. E, na verdade, menos é o importante. Ontem mesmo um cara veio me mostrar um aplicativo que ele criou. E falou assim, não, aqui você consegue achar tudo. Você acha de promoção de supermercado, até qual boate que eu vou sair à noite, onde está tocando pagode. Cara, o que é esse aplicativo? Ele resolve que problema para quem, bicho? Não, resolve para todo mundo, todo tipo de problema para todo mundo. O cara falou isso. Aí sabe o que eu falei? Compra o livro do Talim. Compra o livro do Tales. Oi, meu camarada. Falei, velho. Falei, o seu problema é um problema de marketplace. Se você não resolver um problema muito bem específico e conseguir atrair os 2 públicos ao mesmo tempo, você está enrolado. Você vai ser um cara genérico que não vai atrair ninguém. E no B2B corre o mesmo problema. Assim. Eu lembro direitinho no começo da Samba, a gente abordava, eu fui atrás de empresa de segurança para fazer live streaming de câmera de segurança, depois fui em hospital para fazer live streaming de parto, eu fui em escola para fazer live streaming de criança, tudo, cara. Nada deu certo, a gente conseguiu, era 2007, conseguimos vender para ninguém. Aí focamos em um cara que tinha um problema muito grande, que era empresa de televisão, conseguimos escalar nosso negócio. Por quê? A gente focou. Então, às vezes, a gente tem a falsa sensação de que ser genérico é bom. Pensa no médico, quanto mais especialista o médico é, mais caro ele é. Entendeu? O médico hoje tem especialista em pé direito. Aí você vai no carro, não, pé direito não é minha, eu sou do pé esquerdo. Mas
Mas o cara é caro, você vai num cara desse, R$800 pro cara ver o pé direito, entendeu? E o cara generalista, tipo, eu sou o cara que atendo tudo, vejo todo mundo e tal, esse cara é o cara do plano de saúde. Então, quanto mais específico a gente for, mais valor tem para o seu cliente. Quanto mais genérico, eu acho que você tende a perder valor para caramba. Então, essa lógica do foco é importante demais. Essa é uma das principais lições de produto, tá, gente? Você não cria produto para todo mundo. Você cria produto para um pequeno grupo e aí você vai melhorando esse produto e atingindo outros grupos depois, igual a Samba fez, igual a gente começou com o EasyTax, igual a gente começou com o Singu. E quanto mais afunilado, de fato, maior a capacidade de entrega. O Gustavo falou do meu livro, tá, o Nada Easy, o segundo livro de negócio mais vendido do país hoje. Eu escrevi o Nada Easy, escrevi o Nada Easy, basicamente, tudo que eu queria ouvir quando eu estava na fase que vocês estão, em diferentes fases, sabe? Desde o cara que já está escalando um negócio, o cara que já tem um negócio grande, eu dividi esse livro em 3. Saindo daqui, eu vou estar no stand da Techstars ali, vou estar autografando alguns livros, quem quiser bater papo comigo, vou estar ali no stand da Techstars, que fica no final do galpão, tá? Eu queria abrir para pergunta agora, Gustavo. Vamos fazer. Só falar, deixa eu fazer 10 minutos de pergunta e resposta? Deixa eu fazer um merchan aqui. A Samba está fazendo um evento no começo de novembro, 7 de novembro, chama Connect Samba, só focado em vídeos online. Luciano Huck vai abrir, vai ter Netflix, NBA, Vevo, todos esses caras, esporte interativo, a galera toda de vídeo. E nós fizemos um acordo com a ABS para ter 40% de desconto. O cupom é CASE40. Na hora de comprar lá, põe case 40 e 40% de desconto, é imperdível esse evento. Ficou bom, né, o Jabá? Perguntas, quem tem perguntas? 10 minutos. Oi, boa tarde. Tarde. Bom, meu nome é Mônica e, na verdade, eu queria fazer uma pergunta sobre como vocês trabalham algumas questões de cultura dentro da empresa de vocês. O Gustavo estava falando sobre ter sido eleita a segunda melhor empresa para se trabalhar, Great Place to Work, enfim. A minha pergunta é sobre como vocês trabalham questões de diversidade e equidade de gênero, principalmente no universo de startups, que hoje é um universo ainda bastante masculino, né? A ONU recentemente lançou um acordo mundial e no Brasil nós temos 128 empresas signatárias desse acordo sobre questões de equidade de gênero e nós não temos ninguém, na verdade, nenhuma startup, nenhuma empresa de tecnologia envolvida. Se vocês têm um código e cultura que trabalhe em diversidade de forma clara dentro das empresas. Nós temos uma liderança com o meu time de lideranças de 6 pessoas ali. 4 são mulheres, tá? Então a gente tem discussões sobre diversidade e tudo mais. A gente já levou alguns meses atrás aí gente de travesti, transexual, tal, para ir lá conversar, explicar o que é, explicar o que são os camis, os gêneros, que agora tem um monte, né? Não é só LGBT mais. Eu aprendi que tem uns 10 aí, mas é super aberto, assim, a gente tenta fazer um diálogo super aberto com as pessoas, mostrando que a gente se importa com o diferente, dando espaço para o diferente, para mulheres, para negros, é uma empresa super aberta a esse tipo de discussão. A gente não tem cota para nada, a gente não tem diferenciação para nada, não é nem porque você é assim, você vai ter direitos diferentes das pessoas, mas a gente tenta envolver todo mundo na discussão. Isso é constante, assim, a cada uns 2 ou 3 meses tem alguma discussão aberta em que a empresa inteira participa e que a gente conversa, né? Tem vários assuntos que surgem disso aí e vários caminhos diferentes, e eu acho que isso é uma das coisas que faz com que o nosso colaborador se sinta muito bem trabalhando lá. Assim, a gente realmente abre espaço para todo mundo falar o que quiser. A gente tem um evento interno que chama check-in, em que qualquer pessoa pode levantar a mão e falar: quero falar sobre qualquer assunto. Então ele vai lá, marca, convida as pessoas, a empresa inteira está aberta aí e tem todo tipo de discussão, desde discussão técnica até discussão genérica. A gente não fecha nada, isso aqui não pode conversar aqui dentro, não, tudo é aberto, a gente tenta ser o mais transparente possível. No nosso caso, a Singu é 80% mulheres, né, que trabalham conosco lá. Mas não é porque a Singu, não, na verdade. Então, na EasyTax, por exemplo, meu time de liderança tinha bastante mulher também. Mas eu não fico diferenciando por ser mulher, homem, trans, gay, tanto faz, na verdade. Se for competente, a gente contrata. Então, a Singu acabou sendo 80% mulheres, porque essas mulheres eram mais competentes do que os outros candidatos que apareceram para mim.
Então, não estou nem aí se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é gay. Tanto faz para mim. É meritocracia mesmo. O cara é bom, se eu acho que, cara, tem capacidade de aprendizagem, que está interessado naquele negócio, a gente contrata. Calhou de hoje 80% do time ser mulher. Boa tarde. Opa. Gustavo, Thales. Opa. A gente Achei vê o que era termo, Deus falando. a gente vê o termo disruptivo sendo usado muito como sendo uma vírgula, né? E, claro, diferentes níveis de maturidade, de mercados, de segmentos. Mas falando no Brasil, a gente é realmente muito pobre ainda de cultura disruptiva, a gente vê muito a adoção de sucesso, de escalabilidade, cobrando barato. Ou seja, entrando como freemium, entrando de graça, e para isso eu tomar dinheiro, seja através de um ICO, de venture capitals, etc., né, para financiar eu conseguir escalar. Então, isso é um processo, talvez, de entropia, que a gente, no caso, pressionado pelo smart money, de eu ter que duplicar, triplicar, ou seja, forçado a dar aquele retorno, né, eu não consiga realmente me concentrar para fazer essa Disneylândia realmente de amar fazer o que eu gosto, pela pressão de eu não ter o dinheiro suficiente para empreender. Como é que isso não pode ser tão leonino, ao invés de fato ser angel, o seed, série A, etc. O Thales, depois eu acho que ele pode falar que esse cara levantou dinheiro demais, mas só um ponto interessante que você falou, eu acho que as pessoas têm que entender onde elas se posicionam na cadeia, né? Ou você é vendedor de Honda Bis, e Honda Bis, o que é o vendedor de Honda Bis? O cara vende Honda pra caramba, porque a margem é pequenininha, o cara tem que vender muita Honda Bis para ganhar dinheiro. Ou você vende Harley Davidson, que é customizado, tal. Tem cara que está no meio do caminho. O cara quer vender Harley Davidson no site. Entra aqui, customiza tudo, gasta 1 hora aqui no meu site, compra e passa o cartão de $10 mil. Não funciona. Né? E o negócio da escala, cara, é um business de escala. Então, ou você é gigante ou não tem vez. Não tem como você ter margem num business de escala e sendo pequeno. Né? Então, uma das coisas que eu acredito muito no lado da ação, eu não gosto muito do business de escala, não entendo muito desse business de fechar 1000 contas por mês e tal. A gente nunca trabalhou assim, a gente sempre foi para o lado de Honda Biz. Entender o problema do cliente, ir a fundo, cobrar mais caro, você não acha nada no nosso site self-service, vai lá, compra, passa cartão de crédito e tal. Não é, você vai ter sempre que ligar para alguém vai ver se faz sentido, senão, cara, vai para o YouTube, é melhor você ir para o YouTube. Não faz sentido vir para cá, senão vai ser churn e tal. Mas a gente tem uma venda muito mais consultiva. Para a gente sempre funcionou. Mas tem um macete que para mim, para a Samba foi muito importante, que é os nossos concorrentes sempre usam contra os pequenos o medo, incerteza e dúvida. Né? Medo, incerteza e dúvida você vai comprar da IBM ou você vai comprar dessa pequenininha aqui? IBM não é patrocinadora não, né? Uma vez eu falei da Microsoft mal aqui, eles eram patrocinadores. Mas você vai comprar da IBM ou você vai comprar da Samba? Cara, a IBM é gigante, não sei o que e tal, a Samba é pequenininha. E o jeito da startup combater isso é através de endosso e reputação. Endosso, o que é o que a gente fez? Todo mercado que a gente vem entrar, a gente tenta entrar no maior. Por quê? Porque, cara, uma vez que eu peguei a Globo, quem que vai falar que a gente não funciona, que a gente é ruim? A Globo usa, bicho. A Croton usa. Por que eu que sou menor não vou usar? Então você quebra uma barreira mental na cabeça do cara de que não, você não dá conta. Né? Que é o maior problema da startup hoje na hora que vai mexer com grandes projetos. Né? Que é o lado da Harley Davidson ali. Você tem que criar endosso e reputação, que é quem está falando de você. O que está acontecendo? Alguém está comentando, se saiu em revista e tal. Isso é importante também. Criar um brand em volta. Não adianta falar, mas é palco, é não sei o que e tal. Cara, mas se você não aparecer, ninguém vai saber de você. Né? Você não tem porta aberta. As pessoas querem estar próximo de quem tem reputação e de quem tem endosso, entendeu? Então quebra essas barreiras mentais da cabeça do seu cliente para você ir para o outro caminho. O caminho da escala é totalmente diferente. Aí é volume, é muita gente, eu acho que é muito, né, aí precisa realmente de muito dinheiro para fazer isso acontecer, eu acho que é o que o Thales fez lá na Stax, né, Thales? Lá na Stax a gente veio num caminho disso, de levantar muita grana, eu levantei $85 milhões, durante a minha gestão, né, que a minha gestão encerrou em dezembro de 2014, fiquei no board da companhia até 2015, aí vendi naquele momento. A minha gestão, a gente era líder global da categoria lá, né, com $500 mil de taxistas, 20 milhões de clientes, fazendo 180 milhões de faturamento ano lá na empresa, que iniciou ali no final de 14. Já era líder global na categoria. O que aconteceu ali? Né? A gente pegou muita grana
para poder escalar a companhia. Aí você chega no final do jogo, eu e o meu grupo de fundadores, a gente tinha 8% do negócio. Isso fica muito diluído. Com a Singu eu faço completamente diferente. Com a Singu eu fiz um investimento para colocar lá, a gente trouxe acionistas que seriam interessantes, trouxe o dono de uma das maiores marcas de beleza do mundo, como acionista, para a gente poder entender, porque a gente entende de gestão e tecnologia, mas não entende de beleza. Então esses caras ajudaram a gente. Mas muito mais do que isso, a gente trouxe agora uma consciência de que a gente não quer sair crescendo e escalando desenfreadamente. A gente vai de forma muito mais estratégica para poder dominar a companhia, dominar aqueles mercados e crescer de forma mais paulatinamente agora. Qual que foi o grande aprendizado aqui, né? A gente está no Brasil. O Brasil hoje, se a gente olhar, descontando a inflação, de juros real, a gente tem mais ou menos 5% de juros real ao ano. Quer dizer que o cara que tem uma grana para poder investir, que é investidor, ele ganha dinheiro dormindo no Brasil, sem muito esforço. Só para vocês terem uma comparação, nesse mesmo momento, os Estados Unidos está com 1% ao ano de juros real e a Alemanha está com menos 1%, menos 1,7%, quase menos 2% de juros ao ano. Ou seja, o investidor alemão e o investidor americano, ou ele investe na bolsa de valores, ou ele investe em startup, investe em capital, ou ele não valoriza o capital dele. O brasileiro não, ele bota o dinheiro em CDI e vai dormir que está ganhando dinheiro. Eu conheço fundos no ano passado que teve 80% de retorno. Imagina você ter 80% de retorno, você botar 1 milhão e voltar 1,8 milhão no final do ano. Isso é uma loucura. Quanto que uma startup vai conseguir dar isso? Nunca. Só se for tipo, top 0,1% ali que vai te dar um retorno parecido com isso. Então a gente tem que entender que a gente está num mercado que não tem capital. Mesmo as pessoas que têm capital para investir, elas têm desincentivos a investir na gente. É um país construído, principalmente por causa das ações dos últimos 10 anos, 10, 15 anos de governo, é um país construído para gente rica. O país não foi feito para batalhador, não foi feito para trabalhador, não foi feito para inventor, como a economia olha para os empreendedores, né? Ele foi feito para rentista. Para quem é milionário ficar bilionário e para quem já é da economia tradicional e bancou a campanha desse bando de vagabundo, acessar o BNDES que rouba dinheiro de gente pobre para poder transformar gente milionário em bilionário, para o Joesley Batista comprar Swift nos Estados Unidos. É isso que serve. É verdade. E por que eu estou levantando esse ponto aqui? Que é importante a gente entender que o dinheiro do Brasil é para esse bando de bandido, não é para a gente. O BNDES não vai investir em startup, não. Ele vai investir em bandido, que bancou a campanha dos caras. Então não tem capital. A gente tem que criar um negócio e crescer, na verdade, de acordo com a condição que a gente tem de break-even esse business operacionalmente num tempo suficiente antes de acabar o nosso caixa e a gente morrer. É difícil para todo mundo levantar capital aqui. Então, essa regra de você dobra, triplica e dobra, isso vale para os Estados Unidos, meu amigo, que tem 1% de juros. Aqui no Brasil não tem dessa, não. Por isso que eu escrevi o Nada Easy, inclusive. Que eu falei, cara, a literatura americana ensina um monte de bobagem, que se o cara aplicar aqui no Brasil, ele morre. Não tem condição. Não tem coisa falando da realidade do Brasil. Como que cresce o negócio no Brasil? Como contrata gente no Brasil? Como que faz produto no Brasil? Vai achar um cara bom de produto aqui no Brasil para você ver. O cara custa 20 pau por mês. Como é que você paga um cara desse? Nos Estados Unidos é mole, tem uns montes. Custa caro também, mas você tem capital para isso. Eu escrevi o Nada Easy por causa disso. Tem um capítulo que eu falo de investimento que eu falo disso. Sai dessa onda de ficar levantando capital o tempo inteiro. Eu, pelo menos, quando eu entrei no mercado de startup, eu entendi que o jogo era levantar dinheiro. Então, eu fazia de tudo para percorrer o investidor, né? Para procurar o investidor. E depois eu entendi que não é isso. O jogo é procurar cliente, meu irmão. Procurar o cara que paga boleto ali, o cara que bota o cartão de crédito dele e usa o produto e volta. O jogo é em cima da recorrência. Quem trabalha com marketplace, qual é o principal KPI que você tem que olhar? É growth? Não, é recorrência. Qual é o percentual da sua base que está usando? Quem trabalha com B2B, MAR. Qual é o percentual do cara que assinou teu produto ali, que está voltando no mês que vem e pagando também? No Brasil, a gente olha isso. Nos Estados Unidos, você olha growth. Aqui não dá para ficar nesse jogo de pegar dinheiro com o investidor, não, que você vai pegar dinheiro caro, você vai perder controle da companhia. Perder controle não é um problema, mas se chegar no final tendo muito pouco, aí seu custo de oportunidade fica muito alto para ficar nesse negócio. Então, eu sou bem contra esse jogo que a mídia joga a gente, inclusive, o cara levanta capital, um monte de gente dá parabéns para ele. Na verdade, não tem que dar parabéns, não, cara. Só aumentou o trabalho e o cara está perdendo um percentual da companhia. É um mal necessário levantar capital. A gente não pode colocar como objetivo, não. Beleza? Gente, infelizmente encerrou o tempo. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Tô lá no stand da Techstars agora, autografando o Nada Easy, tá? Vou direto para lá.